Você sabia que quase todo trader começa acreditando que o maior desafio do mercado está no gráfico, no setup, na estratégia certa? E no início isso até parece verdade. O trader estuda análise técnica, aprende padrões, entende suportes, resistências, rompimentos. As primeiras operações dão certo, a confiança aumenta, o mercado parece finalmente fazer sentido, mas então vem as perdas. Não uma perda isolada, isso todo mundo aceita. Vem sequências pequenas, normais, estatisticamente esperadas. E é nesse ponto que algo muda. Estudos sobre comportamento de traders mostram que o cérebro humano não reage ao risco financeiro de forma racional, mesmo quando a pessoa entende probabilidade, estatística e gestão de risco. O dinheiro ativa áreas emocionais ligadas à sobrevivência, ameaça e recompensa. A partir daí, o trader começa a operar diferente. Ele ainda usa o mesmo setup, mas não executa da mesma forma. O stop começa a incomodar mais do que deveria. O prejuízo parece pessoal. A necessidade de acertar a próxima cresce. O trader antecipa entradas, aumenta o lote para recuperar mais rápido, mexe no stop para dar mais espaço. E sai antes do alvo quando o lucro aparece, com medo de perder o que já ganhou. Tecnicamente, ele sabe que está errado. Psicologicamente, ele sente que precisa agir. Pesquisas em performance de traders mostram que a maior parte dos erros não acontece por falta de conhecimento, mas por incapacidade de manter comportamento consistente sob pressão emocional. A técnica continua lá. O problema é a execução. Outro ponto observado nesses estudos é que o cérebro reage de forma diferente após ganhos e perdas. Depois de uma sequência positiva, cresce o excesso de confiança. Depois de uma sequência negativa, cresce o medo e a impulsividade. O mercado não muda. Quem muda é o trader. Por isso, psicologia no trading não é sobre pensar positivo, é sobre entender que o ser humano não foi programado para lidar bem com incerteza repetitiva, risco constante e feedback financeiro imediato. O trader consistente não é aquele que não sente medo ou ansiedade, é aquele que constrói um processo forte o suficiente para operar apesar dessas emoções. Disciplina nesse contexto não é força de vontade, é estrutura, é ter regras claras antes da operação existir. É saber quanto arriscar, quando parar e quando não operar. É aceitar que perder faz parte do jogo e que o objetivo não é vencer o mercado, mas sobreviver a ele. Os traders que permanecem no longo prazo entendem algo fundamental. O mercado não pune erro, ele pune descontrole. A psicologia do trading não é um obstáculo a ser eliminado, é uma variável a ser gerenciada. E enquanto muitos continuam buscando o setup perfeito, os traders consistentes trabalham o comportamento, o processo e a repetição correta, porque no final das contas o gráfico é o mesmo para todos. O que muda é quem está olhando para ele. Este vídeo é para traders que já perceberam que o verdadeiro jogo do mercado não acontece apenas no preço, mas na mente de quem opera. E enquanto muitos continuam buscando o setup perfeito, os traders consistentes trabalham o comportamento, o processo e a repetição correta, porque no final das contas o gráfico é o mesmo para todos. O que muda é quem está olhando para ele. Este vídeo é para traders que já perceberam que o verdadeiro jogo do mercado não acontece apenas no preço, mas na mente de quem opera. E aqui entra uma virada importante. A maioria não quebra por falta de capacidade, quebra por acúmulo. Acúmulo de pequenas decisões ruins, acúmulo de impulsos não controlados, acúmulo de microdesvios do plano. Um stop que era técnico vira um stop esticado só mais um pouquinho. Uma entrada que era clara vira vou antecipar porque tá indo. Um dia que era para parar vira só mais uma para recuperar. E quando você percebe, não foi uma grande cagada que te tirou do jogo. Foi uma sequência de pequenas quebras de disciplina, aparentemente inofensivas. É por isso que psicologia no trading não é sobre ser calmo o tempo todo. É sobre ter um mecanismo de proteção quando você não estiver calmo. Os traders consistentes não confiam no emocional deles. Eles confiam no processo. Eles sabem que em determinados dias a cabeça não está boa. E por isso existe limite de perda. Existe limite de trades. Existe regra de pausa. Existe regra de encerramento. E isso não é frescura, isso é sobrevivência. Outro ponto pouco falado, o mercado cria um tipo de memória emocional no trader. Depois de uma perda forte, o trader passa a ver perigo onde não existe. Ele entra com medo, sai cedo, não sustenta a operação. Ele não confia no que vê, mesmo quando está certo. Depois de um ganho grande, acontece o oposto. Ele passa a se sentir acima do mercado, aumenta lote, força a operação, procura trade onde não tem e repara como é sutil. O trader acredita que está melhorando ou se adaptando.
mas muitas vezes ele só está reagindo emocionalmente a um resultado recente. Estudos sobre vieses comportamentais mostram que seres humanos tendem a dar peso exagerado ao que aconteceu agora, no curto prazo, e ignorar a amostra maior. No trading, isso é fatal, porque o mercado não é um evento, é uma sequência. Você não é avaliado por uma operação, você é avaliado por centenas, e a sua consistência não vem de acertar mais, vem de errar do jeito certo, errar pequeno, errar controlado, errar dentro do plano. A maioria dos traders não tem problema em perder. O problema é a perda causar uma mudança de comportamento. Quando a perda vira gatilho, o trader perde duas vezes, perde dinheiro e perde o processo. E é aí que entra o ponto mais importante desse vídeo, psicologia do trading. É a capacidade de executar o mesmo comportamento com qualidade, mesmo quando o emocional está tentando te convencer do contrário. É você continuar fazendo o simples quando o mercado está barulhento. É você aceitar o dia ruim sem tentar vingar o mercado. É você entender que consistência é chata, repetitiva e extremamente lucrativa no longo prazo. O trader que vence não é o mais inteligente, é o mais estável. E estabilidade aqui não é ser frio como um robô, é ser previsível na execução. Se você quer evoluir de verdade, começa por um diagnóstico simples. Qual é o seu padrão emocional? Você acelera depois de tomar stop? Você trava depois de uma perda? Você se empolga demais depois de um gain? Você força a operação quando está entediado? Você opera para recuperar ou para executar? Quando você entende o seu padrão, você para de ser refém dele. E quando você coloca regras para proteger você de você mesmo, a consistência começa a aparecer, porque o mercado não precisa que você seja perfeito. Ele só precisa que você seja consistente. Se você já entende gráfico, já estudou setup, já tentou mudar estratégia e mesmo assim ainda sente que o problema aparece nos mesmos momentos, não é falta de técnica, é falta de processo psicológico. O mercado não paga quem acerta mais, paga quem erra pequeno, mantém o comportamento e sobrevive tempo suficiente para o resultado aparecer. Se esse vídeo fez sentido para você, fica por aqui, porque daqui para frente a gente vai falar menos de teoria solta e mais de processo, comportamento e consistência no longo prazo no mercado